Boa tarde, hoje sexta-feira, 2h30, 25/8/2023. Quero deixar uma reflexão da palavra de Deus aqui para nós, segundo Reis, capítulo 6, versículo de número 16. Quando Geazi clama a Deus, ora a Deus para que Deus abra os olhos de Geazi. Aprendemos muitas lições nesse segundo livro dos Reis, capítulo 6. A Bíblia nos informa que acorda-se pela manhã e Geazi vai sair à porta do lugar onde estava ele e o profeta Eliseu. Quando ele sai à porta, ele olha ao redor, ele vê o grande exército do rei da Síria, que cercou todo lugar onde eles estavam. Geazi então volta desesperado e começa a dizer para o profeta Eliseu: estamos perdidos, estamos acabados, estamos destruídos, porque o exército do rei da Síria acabou de nos cercar. Não tem como nos escapar das mãos do rei da Síria. O profeta Eliseu, convicto, uma coisa que nós temos que ter em nossa vida, em nosso coração, em nossa chamada, em nosso ministério, convicção. Convicção que Deus está conosco, convicção da nossa salvação, convicção que a boa mão de Deus está nos conduzindo. Visão. Geazi aflito, Eliseu tranquilo, confiando em Deus. Eliseu então diz: fique calmo, Geazi. Maior os que estão conosco do que os que estão com eles, do que os que estão lá fora. Ou seja, Eliseu estava dizendo: maior é o Deus que nós servimos, mais poderosa é sua mão, tremendo é o nosso Deus e maior é o exército de Deus a nosso favor. Mas Geazi não conseguia enxergar, não conseguia ver, porque já tinha uma cegueira espiritual sobre Geazi. E ele então disse para o profeta Eliseu: é porque o senhor não foi lá fora e não viu o tamanho do problema. A grandeza do exército do rei da Síria que acabou de cercar a gente. Vão nos prender e vão nos matar. E Eliseu diz: calma, Geazi, calma, Deus está conosco. Mas ele não conseguia ver nem entender. Então Eliseu diz: Senhor, abra os olhos do moço, para que ele possa ver. Então, meu irmão, imediatamente, por misericórdia e bondade, Deus abre os olhos de Geazi. Deus abre os olhos de Geazi. E o que acontece? Então, quando Deus abre os seus olhos, ele começa a dizer: eu estou vendo, agora eu estou vendo. O que você está vendo, Geazi? Eu estou vendo uma vara, eu estou vendo um exército celestial, bem maior do que o exército do rei da Síria, que está chegando em todas as direções do alto, do céu, para nos proteger. Eliseu então disse: viste bem, porque maior é o que está conosco do que os que estão com eles. E Geazi então diz: eu vejo cavalos e carros de fogo chegando de todas as direções do alto, pelejando por nós. Então aqui tem muitas lições, muitas lições. Primeiro, o homem de Deus convicto, confiado em Deus, firmado em Deus, certo que Deus estava com eles,
guardando, protegendo, guiando, dando autoridade para fazer a vontade de Deus. Segundo, nós vemos que pessoas ao nosso lado, ou até ajudadores, pode estar numa cegueira total espiritual. Porque Geazi acompanhava todos os milagres, Geazi acompanhava todas as profecias, Geazi acompanhava todas as direções que Deus dava por meio do profeta, mas na verdade Geazi estava cego. Ele conseguia ver só o natural. Então tem muito crente, muito servo de Deus, serva de Deus, até obreiro, até pastor, até evangelista, até presbítero, que está olhando a obra, o reino de Deus como algo natural. Está procurando solução natural. Enquanto a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para desfazer as fortalezas de Satanás. Então nós não podemos guerrear, lutar de forma natural, física somente. Nós estamos envolvidos 100% no mundo espiritual. Nós não somos 100% espirituais ainda, mas estamos 100% mergulhados no mundo espiritual. Então que Deus abra os nossos olhos, o nosso entendimento, que Deus nos dê visão além do muro, além das paredes dessa casa, porque Geazi estava vendo só o natural. E Paulo escreveu aos Coríntios dizendo que o homem natural, o homem carnal, não compreende as coisas espirituais. É por isso que o homem que não ora, que não estuda a palavra de Deus, que não teme a Deus, dificilmente ele vai entender as coisas espirituais. Porque só o espiritual discerne as coisas espirituais. Então Geazi estava num nível bem mais abaixo e bem ruim espiritual. Não conseguia ver o que o profeta via. Porque Geazi dizia, vamos lá fora, lá, a hora que o senhor for lá fora, o senhor vai ver o tamanho do problema. Mas quem está no Espírito, quem está em comunhão com Deus, quem está em profunda harmonia com Deus, quem está orando, quem está lendo Bíblia, quem está se dedicando a Deus, não precisa ir lá fora para ver. Deus revela aqui dentro, em oração. Deus revela o oculto e o escondido quando você estiver bem espiritualmente, em oração, clamando a Deus. Então não precisa de ir lá fora para Deus mostrar ou revelar. Aqui de joelho Deus te revela tudo ao redor e até o amanhã. Porque Ele fez isso para muitos servos dele e continua fazendo. Então Geazi estava cego. Eliseu diz, maior os que estão conosco. Ah, mas o senhor não foi lá fora. Não precisa ir, porque Deus já revelava o profeta. Então ele clama e diz, Senhor, abre os olhos espirituais de Geazi, porque ele não consegue ver. Que Deus abra os seus olhos, que Deus abra os meus, que Deus abra os nossos ouvidos, que Deus abra o nosso entendimento, a nossa mente, para as coisas espirituais, para as coisas divinas. Que Deus possa abrir nossos olhos. Quem é espiritual enxerga mais longe. Não podemos ser naturais. Não podemos entender e compreender os planos, promessas, os projetos de Deus como algo natural. É espiritual. E o espiritual discerne bem todas as coisas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus possa abrir os nossos olhos. 2 pontos. Abraão espiritual, Ló carnal, natural. Escolhe as campinas de Sodoma e Gomorra, e ali o próprio Ló levou sua família para o mundo, para a perdição de Sodoma e Gomorra. O próprio Ló, com seus pés, com a sua decisão. Por quê? Estava vendo só com os olhos humanos, só com os olhos naturais, carnais. Agora Abraão foi para o deserto do Negueb, e a Bíblia diz que onde Abraão pisava ou pisou, Deus estava demarcando a terra que lhe daria a ele
e a sua posteridade, a sua descendência. Isso aconteceu. Para onde Ló foi, tudo foi morrendo, até vir o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Para onde Abraão foi, Deus foi dando vida, prosperando, ordenando a bênção e fazendo milagre. Israel está lá até hoje, frutificando. Foi por onde Abraão foi. Então, a Bíblia diz que nós não podemos andar por vista, e sim por fé. Bem-aventurado o que não anda por vista, porque o que anda por vista só humana, ele vai enxergar muito pouco. Agora, o que anda por fé, ele vai ver um rio cristalino jorrando após aquela grande montanha que você tem que escalar. Por que você continua? Por que você persevera para tentar ultrapassar essa montanha? Até parece intransponível. É porque eu tenho certeza que do outro lado dessa montanha tem um rio cristalino jorrando água viva, bênção sem medida, e eu vou chegar lá. E pela fé se consegue chegar. Então é um exemplo clássico. Por exemplo, Moisés mandou os espias, foi 12. 2 voltou dizendo, não, dá para a gente tomar posse e vencer. Mas 10 disse, não, tem muito gigante, muito problema, muita dificuldade, se a gente for, a gente morre. 10 olhando pelo olho natural, pelo simples olho humano. 10 andando por vista, mais 2, Josué e Caleb, pela fé, vendo o espiritual, vendo a vitória no amanhã por Deus. Dizer, não, tem gigante sim, tem problema sim, mas Deus prometeu a terra e se a gente entrar, Deus vai colocar ela na nossa mão. E foi o que aconteceu mais tarde. Então não ande por vista, ande por fé. Se você está andando por vista, vai enxergar muito pouco ou quase nada como Geazi. Mas se andar por fé, vai ver como Eliseu, um grande e poderoso exército ao nosso redor, 24 horas para nos guardar, nos proteger e livrar do mal. Então, não temas, não se desespere, não jogue a toalha, não pare de servir a Deus, não entregue essa igreja, não mude agora, porque maior é Deus que está conosco do que os que estão lá fora, ao redor, fora do plano, da visão, do chamado. Aguenta firme, porque maior é Deus e o seu exército que está conosco para nos ajudar a vencer. Aguenta firme, porque Deus vai colocar uma bandeira de vitória nas tuas mãos. Maior é Deus que está conosco. Que o Espírito Santo abra os seus olhos espirituais agora e você veja a grandeza de Deus, a eternidade de Deus, a glória de Deus, o exército de Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, o Pai, a Trindade, tudo do seu lado para te ajudar a vencer. Então levanta a cabeça, vamos caminhar, porque Deus está te esperando no Horebe para te revelar coisas profundas, novas e grandes. Ok? Que Deus te abençoe e que os seus olhos sejam abertos para você ver realmente a grandeza do seu Deus. O seu Deus é maior do que os seus problemas, é maior do que o câncer, é maior do que a luta que você está passando no casamento. O seu Deus é maior do que a escassez, maior do que o sol, do que a lua, maior do que o universo, maior do que a glória. Ele é maior do que o tempo, ele é maior do que todas as coisas. A ele glória, a ele honra, a ele louvores e adorações para sempre. Então, veja mais com os olhos espirituais e perceba que Deus nunca perdeu uma batalha e jamais vai perder. Ok? Deus te abençoe, um abraço.